beleza? Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Marcos Gomes. E eu sou a Larissa Tancredi. Hoje a gente vai falar das nossas últimas leituras, né? Antes de começar, Lari, vamos falar pra galera se inscrever, né? Sim, se inscreve aqui no canal, comenta, curte, compartilha com os amigos. E não esquece também do nosso podcast, né? Que a gente já tem uma temporada completa. Tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. No Apple Podcasts também. Isso. Primeira temporada completa, 12 episódios, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar das nossas últimas leituras, mas coisa simples. A gente não vai fazer resenha de livro, não. Só algumas indicações, né? Mas antes de começar, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da leitura, né? Que essa geração que chega agora ao ensino fundamental, ela tem pouca habilidade na leitura, não é, Lari? Muito pouca. Eles estão muito acostumados a ler só legenda de TikTok, de Instagram. E aí, então, eles estão acostumados com uma escrita muito pobre, sem pontuação, sem acentuação. Então, quando você dá um texto, que não precisa ser muito grande para eles lerem, eles têm uma dificuldade muito grande de entender o que o texto está falando, né? De interpretar mesmo aquele texto. E, geralmente, em matemática, que é a minha área agora, nesse ano, eu sou professor de física, mas nesse ano eu estou dando aula de matemática, é muito importante, né, a interpretação de texto, né? Porque se você não consegue ler, como é que você vai traduzir um comando, né, para resolução de algum exercício? E antes disso, como é que você vai entender o conceito em si? Porque a falta de leitura é tremenda, né? E eu sempre cobro muito dos meninos, assim, falar corretamente. E o básico da gramática, né? Da caligrafia correta, acentuação. E eu vejo muito eles com raiva, tipo, mas você é professora de ciências? Eu falei, gente, todos nós aqui fomos alfabetizados. É minha obrigação cobrar isso de vocês para vocês não errarem no futuro, né? Mas essa parte da leitura precisa melhorar muito com os nossos alunos, demais. Aí agora a gente resolveu passar aqui para dar 3 dicas de livros, né? Minhas 3 últimas leituras, elas foram muito boas, né? E, na verdade, não são 3 últimas leituras. Eu trouxe 2 livros que eu já li e um que eu tô lendo, né? Mas tem a ver, porque na verdade são 4, né? Mas eu vou explicar, calma. Mas já dá pra ver a diferença entre mim e a Larissa, né? Olha pra cá. Eu tô com um livro físico, né? E a Larissa é do mundo digital, né? Ela tá no Kindle, né? Eu adoro. Foi a melhor compra que eu fiz na pandemia. E não é que eu não goste do Kindle, né? Mas é porque eu ainda não vi a necessidade de comprar, né? Mas eu já li coisas no seu Kindle também, né? E eu acho prático, eu gosto bastante. Mas, assim, às vezes eu acho o preço caro dos livros, sabe? Eu vou ver, assim, a diferença do preço do livro físico pro livro digital. Às vezes é R$10 a diferença de preço. Aí, às vezes, eu acho meio carinho. Mas, enfim, né? Não, mas na real também, o preço do livro digital tá muito elevado também. Porque se for parar pra pensar, assim, o preço maior de um livro físico é o papel, a gramatura, tem toda a impressão. Tem também a distribuição, né? Pra chegar nas livrarias e tudo mais. E o livro digital não tem isso, né? Então, eu esperava que fosse mais barato. Como eu falei, eu comprei esse Kindle aqui na época da pandemia. Acho que ele é a 10ª geração, esse aqui. Ou é a 9ª, um dos 2. Eu acho que é a 10ª. Paperwhite, mas ele é aquele mais simples, né? Mas pra mim tá ótimo, não precisa de mais do que isso não, pra mim. E na época da pandemia, naquele auge, né? Naquele primeiro ano de pandemia, muitas editoras estavam fazendo promoções. E assim, há uma semana o livro grátis pra você baixar. Então eu baixei um monte de livro, né? Tem uns até hoje que eu não li. Uns que eu comecei a ler e não gostei muito, e aí passei pra frente, né? O que é normal também, né? Porque assim, eu acabei, tipo, aproveitando, né? Falei assim, eu vou pegar. E dentre esses livros que eu peguei, assim, nessa loucura, teve algumas surpresas muito boas também. Então vamos começar, né, Lari? Quem começa? Você ou eu? Deixa eu falar dessa surpresa boa que eu tive. É um livro chamado A Pérola que Rompeu a Concha. É um livro que, pelo título, fica meio novelinha, né? Não sei. Na época, quando eu olhei, assim, eu falei... não botei muita fé, mas estava de graça, né? Eu falei, vou pegar e vai valer a pena, pelo menos, a leitura. E me surpreendeu muito. É uma história, assim, muito triste e é muito bonita também. Então, esse livro, ele foi escrito pela Nadia Hashim.
Ela era uma médica, né? De uma família do Oriente Médio. E o livro é assim, ó. Filhas de um viciado em ópio, Raima e suas irmãs raramente saem de casa e vão à escola em meio de um governo opressor do Talibã. Sua única esperança é o antigo costume afegão do Bacha Posh, que permite à jovem Raima vestir-se e ser tratada como garoto até chegar à puberdade, ao período de se casar. E aí ele vai contar, então, a história dessa menina que mora nesse regime do Talibã, então ela tem que ser completamente submissa, né, à família. Uma família muito desestruturada, porque o pai era viciado em ópio, né? E aí conta uma história, assim, de vida que você... Muito triste, né? Extremamente triste, mas assim, que você não consegue parar de ler. Porque você não acredita que tanta coisa acontece, de tantas formas que acontecem. E infelizmente a gente sabe que é verdade, né? E eu fiquei muito, muito surpresa com esse livro. E é muito bom mesmo. Então, o meu livro, o primeiro livro que eu vou trazer é o Nada Pode Me Ferir. É esse livro aqui. Ele conta a história do David Goggins. Ele é uma autobiografia. Aqui ele conta a história dele desde quando ele era criança até ele se tornar um dos maiores ultramaratonistas dos Estados Unidos, né? Então ele foi fuzileiro naval, ele participou de operações no Iraque, no Afeganistão também. Então a história dele é tudo baseado na superação, né? Então ele enfrentou muito racismo, pobreza, fome. E assim, é um livro que também eu não parei de ler. Desde que eu comecei a ler, eu fui comendo o livro e até chegar no fim da história. Eu acho ele meio cabeça dura. Mas diz aí o que você acha nos comentários, se você leu esse livro. Ou se você ler futuramente também, volta aqui, deixa um comentário e fala sobre a tua percepção sobre David Goggins. Isso aqui é uma autobiografia dele. Nada Pode Me Ferir. Então vamos lá. O próximo que eu vou falar, na verdade, não é um livro só, é uma trilogia. Ele foi escrito pelo Daniel Cole. A trilogia vai contar a história de um investigador da polícia. É em Londres que acontece, né? Esse livro se passa, essa história ali no Reino Unido. E aí acontece cada livro vai contar um caso que ele vai estar investigando, né? Então o primeiro se chama Boneco de Pano, o segundo se chama Marionete, e o terceiro, que eu tô lendo, que vai fechar, né, essa trilogia, se chama Fim de Jogo. Esse aqui é um tipo... Sabe aquele livro que é fácil de ler? É uma história policial, cheio de reviravoltas, mas é um bom livro. E é aquele livro que é uma história que flui muito bem, assim, é uma escrita muito fácil, assim, você lê rápido esses livros. Então não é uma leitura densa, né? Não é. Apesar de ser histórias meio macabras, assim, o que acontece, né? Em cada livro desses é uma história bem macabra que tá acontecendo. Não vou contar nenhum spoiler, mas eu indico essa trilogia, né? O terceiro livro saiu há pouco tempo, eu comecei a ler e tá bem legal, tá bem divertido. E eu gosto, assim, de vez em quando, de ter uns livros que são mais fáceis de ler, que é só pra passar o tempo mesmo, assim. Em contrapartida, o meu segundo livro, ele é o livro chamado O Dom de Newton. Esse livro é do David Berlinski. Ele explica como foi a vida do Isaac Newton, né? Grande físico, grande gênio, né, da humanidade. E futuramente vai ter um vídeo meu falando sobre a história dele, dando um panorama geral. E aí eu pretendo também falar um pouquinho sobre o que Newton revolucionou, né? Sim. É interessante porque às vezes a gente sabe muito assim, tipo, Newton. Todo mundo ouviu falar de Newton, né? Todo mundo sabe um pouco das dele. 3 leis, da lei da Sim. gravitação universal, mas não sabe qual foi o impacto disso, né? Isso, porque às vezes a gente até não estuda muito isso e também quando estuda meio que deixa pra trás, né? Então é interessante porque são pessoas que realmente fizeram uma revolução e às vezes a gente não entende exatamente o que foi essa revolução. Mas eu falei em contrapartida porque o David Berlinski, ele escreve... eu não vou dizer que esse é um livro voltado para o público acadêmico, porque não é. Sim. Mas ele é um livro que necessita de um pouco de um conhecimento prévio para você entender melhor. Então ele é um pouco pesado para ler, Uhum. mas é um livro muito bom. Em breve a gente vai ter um vídeo sobre
vários vídeos sobre Isaac Newton e outras cabeças da física também, e quem sabe da matemática, porque a história da ciência não é tratado muito no ensino médio, né? Então eu queria colocar no canal um pouquinho mais de história da ciência, porque é muito interessante. Sim, com certeza. O outro livro último que eu vou sugerir aqui, hoje eu tô só nos livros mais meio tristes, assim, né? Mas é um livro... Livro de chorar também? Esse aqui não é bem um livro de chorar, mas assim, essa coisa meio de coisas ruins acontecendo, né? Esse é o livro do Rafael Montes, né? É um brasileiro. E é A Mulher no Escuro. É uma história que se passa no Rio de Janeiro, de uma menina que sobreviveu a uma tragédia na família. Uma grande tragédia. E ela, né, teve sequelas dessa tragédia, tanto físicas como psicológicas, né? E aí ela se trata com um psicólogo e aí vai contando essa história e a gente vai, junto com esse tratamento que ela vai fazendo com o psicólogo, com o psiquiatra, a gente vai entendendo o que é essa história da vida dela, né? E o porquê que tudo isso aconteceu, como que tudo isso aconteceu, né? E o porquê que ela ficou do jeito que ela ficou. E eu gostei muito, né? Eu comprei esse livro por conta do autor, porque ele que é uma das pessoas que escreveu o Bom Dia, Verônica, junto com aquela... Ilana Casoy. Com a Ilana Casoy. E aí, quando eu vi esse livro dele, eu me interessei, né? Eu falei, poxa, a primeira temporada da Verônica, a gente... Foi muito legal. Não gostei do final, não. O final foi uma bosta. Mas todo o resto a gente gostou muito, né? E não me arrependi. Gostei bastante desse livro. Ele conta muito, assim, esse processo, né? Todo esse processo que ela tá passando, porque ela era uma criança quando essa tragédia aconteceu, né? Traumatizou ela, Isso, né? Ela fica muito traumatizada. E, ao mesmo tempo, ela não entende muito bem o que aconteceu. Então, algumas coisinhas vão acontecendo ali na vida dela que fazem com que ela queira ir atrás de algumas respostas do que aconteceu naquele passado, né? E eu achei muito legal, muito interessante. Tem uma parte, assim, meio mirabolante lá, mas que eu gostei também. E vale a pena ler. Gostei bastante. Bacana. Livro brasileiro, né? Eu só tô lendo livro gringo, né? Mas de vez em quando a gente procura um, né? O meu terceiro livro, ele é o terceiro livro de uma trilogia escrita por Bernard Cornwell, pra galera que gosta muito aí de uma história que é classificada como... É uma ficção histórica que se fala, né? Em que criam personagens que vão fazer a história e pelo pano de fundo tem as histórias, as passagens históricas, né? Tá, entendi. Então aqui conta a história do rei Arthur na visão de um personagem chamado Derfel. E esse Derfel, ele é um amigo do Arthur. E na história original ele não existe, né? Mas Bernard Cornwell sempre escreve assim, são coisas da história acontecendo, com personagens que não existem. Ele inventa, ele vai misturando e vai inventando. Esse terceiro livro tá muito bacana. Eu não gostei do segundo livro, achei muito maçante, porque parece uma coxa de retalhos o segundo, né? Você pega histórias separadas e ele tenta entrelaçar. Aqui não, parece que aqui a gente já tem uma história já um pouco mais linear, do jeito que a gente é acostumado, né? Entendi. Mas é uma leitura excelente, né? E aí, Lari, a gente, pra terminar, a gente foi numa feira do livro aqui no DF, né? Num shopping. Uma feira pequena, mas era uma feirinha do livro. E aí a gente teve a ideia de perguntar pra galera que segue a gente no Instagram, @Conselho de Classe Podcast, e lá a gente fez uma enquete e os seguidores escolheram um livro pra gente ler, né? Foi. É um livro do momento, assim, né? Com a temática que tá muito em alta e a gente ficou curioso também, E ele é um best-seller do New York Times e do Los Angeles Times, né? Que não quer dizer muita coisa não também, tá, gente? Ser best-seller não quer dizer muita coisa não. A gente sabe que tem uma galera best-seller aí que... Nossa Senhora. Esse aqui, ó, Nação Dopamina. Então, futuramente a gente vai aparecer ou aqui ou no Instagram pra falar um pouquinho... Ou nos dois também. Para falar um pouquinho sobre dopamina, né? O que a gente entende, né? Se você não segue a gente lá, vai lá no Instagram, segue a gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar. Deixa aí quais foram as suas últimas leituras.
Isso. Compartilha com a gente, vai que a gente pega algumas dicas também, né? Para as nossas próximas leituras. E lembrando, não vem com esse negócio do livro da minha vida. Eu não acredito nessas coisas, não, tá? É uma coisa que eu acho engraçada, que às vezes as pessoas falam assim, qual que é o melhor livro que você já leu? É difícil. Qual livro? Eu falei, gente, é impossível. Só se a pessoa leu poucos livros, né? Tem que ter lido muito pouco para ela ter um livro, um único favorito, né? É muito difícil você falar um único favorito. E vão continuar lendo mais, né? Ler é importante, muito importante. Parece que atualmente estar sendo mais importante ainda, né? E na semana que vem a gente volta com mais vídeos. É isso aí, gente. Falou, até a próxima. Tchau, tchau.